Prontinho, pode iniciar. Certinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Beleza? Sejam bem-vindos aí. Boa noite. Né, os alunos que não são novos, né? É um prazer estar com vocês. Acho que é a primeira disciplina que eu vou estar com vocês aqui nesse EAD. Meu nome é Alisson Campos. A gente vai trabalhar a disciplina de gestão de processos e qualidade. Deixa eu só ajeitar meu slide aqui. Melhorou. Primeiro, uma apresentação rápida aí, pessoal. Eu sou formado em mineração, né? Meu primeiro curso aí foi o técnico em mineração. Também sou técnico de segurança do trabalho, né? Atualmente eu estou trabalhando aí como instrutor de treinamentos de NRs, né? Na parte de segurança de trabalho e também a parte acadêmica, né? Eu ainda sou professor já tem um tempinho já e sou especialista em educação profissional, né? Eu também sou formado em engenharia de Minas e engenharia de segurança do trabalho, né? Atualmente estou fazendo mais do trabalho de instrutor, mas eu também trabalho aí com análise de documentação legal, PGR, PCMSO, né? PPR, PCA, eu também consigo fazer essa parte aí. Estou na Politécnica como professor, tanto do presencial quanto do EAD, né? Eu leciono disciplinas tanto no curso de Química quanto Mineração e Segurança do Trabalho. Já trabalhei um pouquinho ali com administração, eu também sou formado em administração pública. Então, essa disciplina que a gente vai trabalhar juntos, de gestão de processos e qualidade, ela é mais voltada para a área de administração. E todos os cursos técnicos aí têm algumas disciplinas de gestão para auxiliar vocês em todo o processo. Então, essa disciplina de gestão aí também vai abranger os cursos técnicos. Aqui eu vou deixar o meu WhatsApp, que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato. E após a aula eu deixarei os slides com a tutora de vocês, para que ela possa estar colocando lá no Proesc. Apresentação da disciplina, a gente vai ver um pouquinho aí da evolução histórica da administração, da questão da gestão. Vamos ver ali uma visão sistêmica, né, a integração entre processos e qualidades. Veremos um pouquinho sobre abordagem prática, os conceitos aplicáveis no dia a dia, aplicáveis em contextos reais, contextos atuais, e vamos falar um pouquinho de certificação, né, das normas internacionais, dos prêmios, das ISOs, né, e de outras certificações de qualidade que a gente pode estar utilizando aí, que a gente trabalha no dia a dia das fábricas. Vou só ajeitar aqui a minha câmera. Nessa aula de hoje, a gente vai começar ali, né, no iniciozinho, falando um pouquinho de história, né, a evolução histórica ali do desenvolvimento da gestão de processos e de qualidades. Vamos pegar um pouquinho de conceitos fundamentais, falar um pouquinho da gestão de processo e de normas e auditorias. Não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje, mas a gente vê até onde a gente consegue trabalhar, onde a gente parar, na próxima aula a gente pega e continua. A evolução histórica ali da gestão, da administração, a gente começa com a era da inspeção. Nessa era aí, né, que é bem o inicinho ali, a gente tinha um foco no produto. Era um foco somente no final da produção. Eu teria ali um controle de qualidade somente lá no fim da cadeia produtiva. E essa inspeção era uma inspeção visual somente. Eles pegavam uma peça ali, verificava se ela tinha sido feita de forma correta, se ela estava dentro de algum padrão já especificado, e depois, né, se ela não passasse nessa inspeção visual, ela era descartada, e se passasse, ela seria vendida. Essa era da inspeção teve muito problema desse aspecto aí, porque durante a produção toda não havia amostragem. Eles pegavam e faziam inspeção somente no finalzinho da produção, no finalzinho do processo produtivo.
Então, se tivesse alguma falha, eles iam pegar essa falha somente depois de já ter produzido várias unidades de produto, o que estava gerando ali um desperdício muito grande, estava gerando uma perda muito grande financeira, porque só tinha essa inspeção no final. Então, o produto ali era produzido, passava por toda a cadeia produtiva, somente no final que ia verificar se ele estava com algum erro, se ele tinha algum defeito. E às vezes, quando chegava lá, não era um produto que tinha defeito, eram vários, eram centenas ali de peças que você estaria jogando fora, de produtos que você teria que estar descartando. Depois veio o controle estatístico. Nesse controle estatístico, nós já temos ali o foco no processo. Não é mais somente no produto, não é mais somente no final. Eu vou pegar o processo todo de produção, eu vou começar a trabalhar o processo de produção, eu vou começar a fazer amostragens. A gente vai falar mais para frente dessas amostragens. Eu vou pegar em cada parte da minha produção, tirar uma amostra e verificar como é que está. Porque nesse momento aí eu consigo definir aonde está o erro do processo. Se eu tenho uma peça defeituosa, eu consigo achar aonde está esse defeito para poder agir nesse local, agir nessa etapa ali de produção. Então a gente tem aqui uma eficiência maior. A gente vai ter uma perda menor de produtos, porque eu vou conseguir descobrir o problema ali na fonte, né? E uma perda menor de produção, de tempo também. Porque aí eu não preciso esperar o produto passar por toda a cadeia produtiva para depois retirar ele da, do lote, né? Se ele estiver defeituoso. Tá tranquilo, pessoal? Vocês conseguem ver aí o slide? Positivo. Tranquilo. Pra mim tá ok. Ok, obrigado. É porque o meu computador deu uma piscada na tela aqui e para mim sumiu, mas se para você está aparecendo, tá tranquilo. Depois do controle estatístico, a gente vai falar um pouquinho da garantia de qualidade. O foco passa a ser na qualidade, o foco passa para o sistema. Aí vai ser uma questão de prevenção de defeitos. Na era estatística, somente se verificava onde estava o defeito, né, para poder solucionar aquele defeito, solucionar aquele erro. Né? Agora, nessa era, eu já vou pegar o sistema, né, para prevenir esses defeitos, para reduzir esses defeitos e ter uma produção, um produto com maior qualidade. Depois dessa da garantia da qualidade, vem da gestão da qualidade total. E agora a gente fala de foco no negócio, satisfação do cliente. O cliente é o que mais importa e atualmente continua nessa gestão de qualidade total, porque é o cliente que importa. Não adianta eu querer produzir um produto que o meu cliente não vai gostar. Eu preciso atender o meu cliente, as especificações que ele passar, as exigências dele. Né? Às vezes eu quero trabalhar ali com mais qualidade, porém o meu consumidor, o meu cliente, ele não quer tanta qualidade. Talvez ele queira um valor mais acessível. Então não adianta eu querer fazer um produto com uma alta qualidade, com um valor mais alto, se a minha clientela quer um produto com uma qualidade talvez um pouco inferior, mas com um preço mais acessível. Então eu preciso verificar qual que é o meu público, quem são os meus clientes. Eu preciso conhecer os meus clientes para oferecer para eles garantia de qualidade no produto que eles estão comprando, no produto que eles estão consumindo, porque é o cliente que vai mandar, né? Até hoje, quem manda é o cliente. Não adianta eu querer fabricar uma coisa, fabricar uma peça, fabricar uma roupa, um sapato que ninguém vai comprar, ninguém vai usar, certo? Não adianta eu querer trabalhar com uma qualidade excelente se o meu preço ficar muito alto e o meu cliente não conseguir comprar. É o que anda acontecendo com muitos produtos.
A gente tem, por exemplo, aí os celulares. Pegar um celular mais antigo, ali da época de 2000, dos anos de 2005, 2010, por aí, eram celulares que eram feitos para durar. Era aquele celularzinho mais simples, que até hoje tem gente que ainda usa, o pessoal que mora em fazenda, que ele é muito bom para pegar, né? Ele dá área muito em qualquer lugar. A gente brinca, fala que eles pegam até debaixo d'água. Então tem muita gente que ainda usa esse tipo de celular. Celulares ali de 2010, tem 15 anos que estão aí, estão funcionando. Naquela época, o foco era qualidade. O foco era um aparelho que pegasse em qualquer lugar, né, que tivesse área, porque nessa época o celular ainda não tinha essas essas funções que ele tem hoje. A gente brinca e fala até que o celular hoje não é para conversar, você usa o celular para tudo, menos para atender uma ligação. São pouquíssimas ligações que a gente recebe, que a gente faz no celular, agora mais é WhatsApp, é rede social, é e-mail, né? O celular hoje em dia ele é quase um notebook, né? Quase um computador, mas naquela época a gente precisava, né, de um celular para conversar, para ligar. Então, naquela época, a gente tinha, por exemplo, os celulares da Nokia, que eram celulares muito resistentes, né? Eles até brincavam, chamavam o celular de tijolinho, tijolão, né? Porque era um aparelho grande, mas um aparelho resistente, certo? Não sei se tem alguém dessa época aí que vai lembrar, né? Eu não tô tão novinho assim, não. Eu lembro desses celulares. Eu tive um desses da Nokia. Alguém de vocês teve um celularzinho desses? Melhor deixar pra lá, hein? Pode contar a idade, não, né? A mamãe de vocês, talvez, a vovó, Minha avó, certamente. com certeza, né? Esses aparelhos, naquela época, era qualidade. Exigia-se qualidade desse aparelho. Ele precisava pegar, ele precisava ser resistente, né? Atualmente, o celular é assim, pessoal. O celular dura aí 20 anos, 15 anos, igual esses de antigamente? De jeito nenhum, né? Tive aqui que durou no máximo 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos. O seu ainda foi guerreiro, né? É isso aí. O modo do capitalismo não permite isso. Mesmo que fosse feito um celular para durar, ele não ia suportar as atualizações, né? Porque muda. Antigamente, um celular que tinha 1 GB de memória RAM era um espetáculo. Hoje em dia, você não faz nada com um celular de 1 GB de memória RAM, né? Antigamente, um celular ali que tinha, sei lá, 32 GB de memória era excelente, esses celulares antigos aí. Hoje em dia, 32 GB você não faz nada, né? Mesmo que eu faça um aparelho celular para durar, ele não vai suportar as atualizações de sistema. Então, o celular hoje, ele é feito para estragar, né? Para ficar obsoleto rapidamente, para que as pessoas descartem eles e comprem outros, né? Aí é igual uma colega de vocês falou, é o capitalismo, né? Que as fábricas antigamente fabricavam um celular, a pessoa comprava aquele celular e ficava 10 anos sem comprar outro, né? Hoje em dia tem gente que troca de celular todo ano, né? Por necessidade, por querer mesmo, né? Mas hoje em dia o pessoal troca de celular todo ano, porque vai indo ele fica obsoleto, ele não consegue acompanhar o sistema. O sistema dele vai ficando ultrapassado, né? E não acompanha toda a inovação tecnológica. Então não há o porquê de se criar um produto com uma qualidade excelente ali que não vai acompanhar a tecnologia, que não vai acompanhar as atualizações. Tanto que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né, que tem produtos aí que a gente precisa fabricar com essa possibilidade de atualizações, porque senão ele fica obsoleto rápido, porque senão ele sai do mercado rápido. Então eu preciso ter essa visão também, né? Principalmente agora que a gente está numa era mais tecnológica. A IA está aí, pessoal, né? Ela tá aí, tá aprendendo muito rápido tudo aí. E cada dia que passa, né, a tendência é só ficar tudo mais tecnológico,
né? Atualmente já tem aí carros que andam sozinhos, né? Já tem piloto automático, já tem um monte de IA aí trabalhando, né? Nos supermercados. Eu sou de Araxá, eu estou em Araxá no momento. Aqui em Araxá já tem supermercado, aqueles caixas que são o próprio consumidor que passa a sua compra e vai e paga ali, não precisa de operador, né? Você já tem ali os drive-thru, e ela vai, né, tudo ali caminhando para uma era mais tecnológica. Então a gente precisa adaptar. E nossos produtos também precisam adaptar. Voltando lá à questão do celular, né, não é somente o celular que teoricamente perdeu qualidade, né? Ele ficou com prazo de validade menor, né? Os próprios móveis que a gente tem em casa também passam por isso, né? A mesma questão. Você pega ali um, pode falar, Sara. É Sara? Alguém levantou a mão? Foi engano, moço. Desculpa. Ah, tá, então tudo bem. Achei que você queria falar, né? Então, voltando, os próprios móveis que a gente tem em casa, né, atualmente eles não duram também, né? Você compra ali um guarda-roupa, ele vai durar, se você não tirar ele do lugar, se você não fizer nenhuma mudança, se você montar ele, deixar ele quietinho lá, e vamos jogar ele que ele dura 5 anos, né? 5 anos, bom. Mas se eu arrastar ele, trocar ele de lugar, mudar ele de um cômodo para o outro, na segunda vez que eu fizer isso, ele já não aguenta mais. Aí vem aquela questão. Você pega um móvel feito ali nos anos 2000, né? É um móvel que antes de 2000, joga ali 90 e alguma coisa, o pessoal morria e passava o móvel de pai para filho, de mãe, mais era mãe para filha, né? Aquelas cômodas, aquelas camas antigas de madeira, aquilo ali as pessoas iam e elas ficavam. Atualmente não é assim mais. Atualmente você compra ali um móvel, você manda fazer uma cozinha planejada, que paga um absurdo, caríssimo no negócio, e ela não dura. Ela não está sendo feita para durar. Também se ela durasse, o pessoal não ia enjoar dela, né? Agora com essas tendências aí de moda, o pessoal ia enjoar desse móvel e ia querer trocar. Então tudo vai acompanhando, está ficando tudo mais rápido. Então a vida útil dos produtos também está ficando menor, né? O tempo que eles ficam com a gente ali, né, sendo utilizados mesmo eficientemente, está muito baixo. Isso daí, falando, se for pegar a questão de meio ambiente, está sendo péssimo para o meio ambiente. Mas vamos voltar aqui para a gestão da qualidade. Tá tranquilo, pessoal? Estou entendendo? Ok. Tranquilo? Estou falando muito rápido, não, né? Às vezes eu sou meio Tranquilo. desesperado. Então vamos continuar, né? Então a gestão da qualidade total, o foco agora é no cliente, satisfação do cliente. É porque se eu não focar no meu cliente, quem vai comprar o meu produto é o cliente. Se eu não agradar ele, ele vai pular para a concorrência. Aí entra a questão de preço. Você tem que saber precificar, né? Que às vezes você coloca ali, o seu concorrente coloca um preço, e começa a baixar aquele preço, faz uma promoção, você quer acompanhar, você não quer perder venda, você abaixa o seu também. Mas talvez o seu processo de produção não permite que você abaixe tanto seu preço. Às vezes é melhor você perder venda que você perder dinheiro. Aí a gente precisa saber analisar, né? Que eles vão só abaixando preço, abaixando preço. Aí para acompanhar isso daí você perde qualidade. Para poder reduzir custo, você vai acabar tendo que diminuir na qualidade. Aí o seu cliente já não vai querer comprar de você mais, porque ele estava acostumado a comprar um produto com uma certa qualidade, com um preço acessível. Aí você abaixa o valor, mas abaixa a qualidade também, né? Você vai perder bastante cliente ali. E hoje em dia o que mantém uma fábrica aberta de qualquer ramo, tá, pessoal? É o cliente. Se você não tiver cliente, se não tiver consumidor, você não vende, a sua fábrica não fica aberta. Eu falo fábrica, mas é modo geral, tá, pessoal? Entra ali questão alimentícia, fábrica de produto alimentício, pode ser mineração, pode ser indústria química, pode ser uma fábrica de automóveis, qualquer fábrica. Não uma pequena produção, até mesmo de artesanato ali.
né? Tudo isso daí a gente fala de fábrica que a gente vai generalizar. Essa disciplina, a gente vê gestão, então a gente vai ver uma gestão mais abrangente. Vocês são de que curso? Tem gente da segurança e que mais aqui? É química? Química também? Farmácia, nós tem muita gente. Química, farmácia, tem mais algum outro curso, pessoal? Eu sei que tem segurança também do trabalho. Química, tem mais gente da química. É que aí eu vou tentar focar mais os exemplos na área de vocês, tá ok? Para ficar mais fácil de entender também. Eu acho que deve ter gente da mineração também nessa disciplina. Afinal, o que que é então gestão da qualidade? Na definição, né, gestão da qualidade é um conjunto de atividades que nos ajudam a dirigir e controlar a qualidade do meu produto, a qualidade do meu processo. A disciplina é gestão de processo e qualidade. Para eu manter a qualidade do meu produto, eu preciso ter uma qualidade no meu processo. Processo vai ser todas as transformações pelas quais passam a matéria-prima até o produto final, né? O que está entrando ali, a gente vai ver mais para frente, que a gente chama de input, é tudo que está entrando como matéria-prima, pode ser matéria-prima, mão de obra, né? Passa por uma transformação, essa transformação é o processo, até chegar o produto final, também chamado ali de saídas ou de output. Então a gente tem ali, né? A gente precisa da gestão do processo. Eu conseguindo manter a qualidade do processo, eu vou ter a qualidade do produto. Eu não consigo ter um produto de qualidade se o meu processo não tiver uma qualidade. Então a gente precisa estar ali, a gente vai ver também mais para frente, eu preciso estar padronizando o meu processo para garantir um padrão no meu produto, um padrão de qualidade. Então a definição ali de gestão da qualidade é conjunto de atividades para dirigir e controlar a qualidade do produto. O objetivo, né, dessa gestão da qualidade sempre será satisfação do meu cliente e melhoria contínua do meu processo, né? Então a gente agora busca melhoria contínua, né? A gente sempre, qualquer empresa, empresas de maior, de porte maior, sempre foca muito nessa parte de melhoria contínua. Nada está tão bom que não possa melhorar. Então, isso daí é a melhoria contínua. Eu sempre posso estar melhorando o meu processo, aumentando a eficiência, reduzindo o custo, reduzindo o gasto, automatizando, né? Agora com a tecnologia cada vez mais presente, né? Implantando essa tecnologia, colocando essa tecnologia para me ajudar no meu processo. Isso daí é processo de melhoria contínua. A abrangência vai ser toda a organização, não somente um departamento. Então você vai pegar todo o processo, desde o iniciozinho ali, desde o comecinho até a ponta, até o final, até o seu consumidor. Isso daí vai envolver transporte, vai envolver mão de obra, vai envolver maquinário, vai envolver estrutura física da sua fábrica, vai envolver marketing, vai envolver questão de valores, de precificação. Tudo isso daí vai ficar ali dentro também da gestão da qualidade. Tranquilo? Vamos prosseguir. E gestão de processos. O que que é a gestão de processos? Né? Eu vou gerir o meu processo. Gerir todas as transformações pelas quais eu pego tudo aquilo ali que é entrada e utilizo, né? Faço ali as transformações para que eu tenha as minhas saídas. Na apostila de vocês tem a imagem das entradas, do processo e das saídas. Então, o processo é isso. Gestão de processo é você gerir esse meio, essas transformações, né? Primeiro ali a gente começa com uma identificação, né? Mapear os processos organizacionais, ter um mapeamento de tudo que acontece ali dentro da minha organização, dentro da minha empresa, que tem a ver com a minha produção, né? Todos os processos serão mapeados.
Depois, a gente vai para o monitoramento. Eu começo a monitorar cada processozinho, acompanho os indicadores de cada um, acompanho os resultados, né? Como é que tá? Como é que tá a eficiência? Como é que tá esse processo? Qual, o indicador dele tá alto, tá baixo? Depois desse monitoramento, eu entro na questão de melhoria. Eu verifico o que que eu posso mudar, o que que eu posso fazer como melhoria para otimizar. Aí eu entro com essa melhoria para eu otimizar os fluxos de trabalho. E por último ali, eu faço uma análise, né? Avaliar o desempenho e oportunidades. Eu fiz a melhoria, eu vou analisar para ver se aquela melhoria realmente foi uma melhoria, né? Ou se não foi nada, foi somente uma perda de tempo, né? Isso daqui depois a gente vai ver que ele vai se traduzir aqui no ciclo PDCA. Para quem já conhece o ciclo PDCA, nessa parte de gestão de processos, ela é bem definida ali na ferramenta PDCA, né? Você utiliza ela muito na gestão de processos. Nessa disciplina, a gente vai ver algumas ferramentas que a gente utiliza no gerenciamento, tanto de processo quanto no gerenciamento de qualidade. Ok? Só um momento, deixa eu passar o slide aqui. Mudou para vocês o slide? Não, pois é. E agora? Agora mudou. Mudou. Tá dando um lagzinho, pessoal. Eu passei aqui, o slide demorou a passar. Se qualquer coisa, vocês vão me falando aí para eu parar. Agora nós vamos ver ali as eras, né? Mais detalhadamente, cada era desse histórico ali da administração, da gestão. Um momento. Primeiro ali a era da inspeção, né? Na era da inspeção, como a gente já falou, tínhamos o foco no produto final. Então, eu não tinha acompanhamento no meu processo. Eu só pegava ali as minhas entradas, mão de obra, matéria-prima, né, as entradas e verificava somente as minhas saídas. Essa, essa verificação somente da minha saída, somente do meu produto final, não era bom. Não era boa, né? Porque se eu tivesse algum problema no meu processo, eu só ia descobrir lá no final. Eu teria que pegar tudo ali que foi feito antes e verificar o que estava acontecendo, que estava dando errado aquele processo, que estava saindo errado a minha peça, que estava atrapalhando a minha produção. Essa inspeção ela era somente visual, então era 100% visual, eu não fazia nenhum teste, não tinha teste de qualidade. Era visual, olhava ali, tá bonitinho, vai. Né? Tá tudo bem, vai embora. Né? E ali você somente separava os produtos defeituosos que você conseguia verificar com a inspeção visual. No contexto histórico, né, na época que isso aconteceu, foi ali na Idade Média, né, o a produção ainda era uma produção muito manufaturada, era mais artesanal, era mais braçal, o trabalho era mais braçal. Então também não dava muito para a gente garantir que os produtos ficariam todos iguais. E quando eu trabalho com artesanato, com a parte mais braçal, mais manual, eu não consigo manter um padrão, porque aí cada pessoa vai fazer de uma forma, até mesmo a mesma pessoa, todos os dias ali, por ela ter ali um contato muito grande com esse produto, uma influência muito grande nesse produto, ele não vai sair igual. Porque a gente não tá igual todo dia. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal, né? Então ali, o que é artesanal, não dá para você manter uma igualdade, uma isometria ali, uma coisa, um padrão, certo? Foi entre os séculos 18 e 19 ali, começou a Revolução Industrial com na máquina a vapor,
né? Aí começou ali a produção em massa. Pode falar, quem levantou a mão Lá no Paquistão também é muito manual, né? ainda. Eles acompanham ali. Por aquele lado lá a gente vê muito isso, é muito manual ainda. É porque lá ainda não tem muita tecnologia, né? Aí tem aquelas questões de política, de religião, né? Eles são um pouco travados nessa questão de tecnologia. E não é por falta de dinheiro, não, porque lá tem, viu, pessoal? Lá tem muito petróleo, então eles têm dinheiro, né? Porque eles barram mesmo a evolução. E ainda não é só lá, tem outros locais também, né? A gente fala muito mal do Brasil, né? Que o Brasil tem muito a melhorar. E tem mesmo, o Brasil tem muito a melhorar. Mas tem países que estão bem piores que a gente, né? Nessa questão aí de trabalho, nessa questão de maquinário, de evolução, né? Tem países aí que ainda estão caminhando, né? Começando o processo. O Brasil está mais ou menos no meio. Não está a melhor coisa do mundo, né? Mas está melhorando, né? Tá puxando a tecnologia, tá conseguindo trazer essas melhorias, enquanto tem países que não conseguem. Voltando aqui na era da inspeção, nessa época que é a época da Revolução Industrial, começa a produção em massa e a padronização começa a ser imaginada, ser buscada aqui na era da inspeção. Nessa época aqui começam as fábricas, aí começa aquele trabalho análogo à escravidão. O pessoal tem hora para entrar na fábrica e não tem hora para sair. E eles recebem ali um salário, né? E não é igual de uma pessoa para outra. As mulheres vão trabalhar também nessas fábricas, as crianças também vão trabalhar nessa fábrica. Essa produção em massa aí, né, foi a Revolução Industrial. Foi a época aí que o pessoal começou a trabalhar nas fábricas e tentar produzir em massa, né? Como estava produzindo em massa, começaram a ter problemas, aí começou-se a se falar da padronização. Eu começo com as máquinas, então eu começo aqui a padronizar o meu produto, padronizar o meu processo. Padronizo o processo, eu vou começar a ter uma padronização ali do meu produto. A produção era artesanal, né, bem medieval ali. Tinha-se uma relação direta entre o artesão e o cliente, ele fazia o pedido do jeito que ele queria, né? E aí o artesão ia fazer aquele produto de acordo com as especificações que foram passadas. Você tinha um controle total da pessoa no processo produtivo, ou seja, a pessoa dominava o processo produtivo. Aquele artesão ele pegava desde o início do meu processo de produção até o final. Ele fazia um por um, né? Então ele tinha um controle total ali do processo produtivo. Mais para frente a gente vai ver que ele perdeu isso daí, né? E começou a reduzir o contato dele com o processo. Aqui ele faz o processo todo sozinho, praticamente. Com a evolução aqui, ele vai fazer uma partezinha do processo e vai se especializar somente naquilo ali, somente naquele pedacinho. Customização. Os produtos eram feitos sob medida para cada cliente. Na Revolução Industrial, né, ainda vai ser ali a transição desse artesanal para a mecanização, é quando eu começo com as máquinas a vapores, quando eu começo ali a trabalhar com máquina, a mecanizar o meu processo de fabricação. Então eu introduzo essas máquinas no processo. Só que são máquinas ali, né, muito rústicas, né, que são bem iniciais, é aonde começa os acidentes de trabalho. Nessa época da Revolução Industrial aqui morria gente demais nessas fábricas. Como eu falei, trabalhava mulher, trabalhava criança, trabalhava de dia, trabalhava de noite, e não tinha um pingo de segurança. Então aqui começa ali não que não existia antes, né? Existia acidente de trabalho, mas aqui agora com as máquinas, com esse contato do trabalhador com a máquina, que é uma coisa nova, né? Ele era acostumado a fazer algo artesanal que não se utilizava tanta força, né? Era força braçal, era força humana. Aqui agora eu tenho uma força de maquinário.
Então, que agora eu tenho uma energia muito maior para ser dissipada. Então, o contato de um ser humano ali com uma máquina, se ele for com um acidente, por exemplo, é uma coisa completamente diferente do que o pessoal via. Porque o artesão ali, ele tinha suas ferramentas, mas assim, né, dependia da força dele. Agora aqui na máquina não. A máquina tem uma força absurda em comparação com o ser humano. Então aqui começam os acidentes. Aqui começa a ter mais acidentes de trabalho. Aqui começa a se falar de acidente de trabalho, né, com essa introdução dessas máquinas no processo. É onde, né, morria criança, morria adultos, né, e não tinha nada. Morria hoje, amanhã a fábrica abria do mesmo jeito, né, jogava, ia para lá e continuava fazendo a produção. O, o foco era produzir, né, não era nas pessoas, né. Isso daí também a gente vai ver na evolução da administração. No começo, o foco era só a produção. Hoje em dia, a gente tem o foco nas pessoas também. Ainda está na produção. Ele também não pode ser hipócrita de falar que não quer produzir, porque quer. Mas hoje em dia, se fala da pessoa, se cuida da pessoa. Antigamente, não. Antigamente, a pessoa era um número, né? Quando ia fazer uma obra, eles já colocavam ali no projeto da obra quantas pessoas iam morrer naquele processo. Ele já planejava ali, ó, vai morrer 10 pessoas nessa obra aqui. Né? Nas construções antigas e nas grandes construções, né, morreu muita gente. Muita gente, às vezes, vinha de outras cidades, outras localidades, e a família nem ficava sabendo que a pessoa, né, teve um acidente de trabalho. Padronização, agora eu começo a produzir produtos idênticos e em larga escala. Antes eu tinha uma escala reduzida, porque era artesanal, então era uma, um processo de fabricação com mais dificuldade, né, mais dificultoso ali. Então eu tinha uma produção reduzida. Agora eu consigo fabricar mais em menos tempo, então eu vou ter produtos idênticos em larga escala. E eu vou ter ali o distanciamento. Agora eu já não faço mais os meus produtos sob medida para o meu cliente. Eu faço um produto padrão e o meu cliente vai utilizar aquele produto padronizado. Aqui fala das fábricas de automóveis, né, que foi nessa época da Revolução Industrial que começou a aparecer essas fábricas, né, e tivemos aí os primeiros automóveis customizados. Limitação da era da inspeção, né? A gente tinha uma inspeção 100% visual, você separava os produtos defeituosos somente após a produção. Então, eu não tinha ali uma análise causal, ou seja, eu não tinha como corrigir os meus defeitos, eu não sabia a origem deles. Eu sabia que tinha um defeito no final da produção, eu não sabia aonde aconteceu, qual foi a causa desse defeito. Eu tinha os inspetores dedicados, né, um departamento era separado somente para fazer essa inspeção no final do processo produtivo. Isso aí gerava para a gente muito custo. Era um processo custoso em questão de dinheiro, né? Ele era oneroso, né? Gastava-se muito e você não via nenhuma melhoria no seu sistema produtivo. Você não via melhoria no seu processo, porque você pegava somente ali as peças já produzidas, o produto pronto para verificar se estava ok. Então você não conseguia acompanhar o processo, não conseguia avaliar o processo. Perdão. Continuando. Tá tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? Obrigado, Francis. Obrigado, Tainara. Então agora vamos falar da transição desse método da inspeção visual ali, agora para o controle estatístico. Agora eu começo a falar de amostragem, né? Eu começo a falar de estatística, eu começo a trabalhar no processo todo, eu começo a colher a amostra. Simplesmente.
Ao invés de eu pegar somente no final do meu processo, eu vou pegar em cada etapazinha. E faz isso até hoje. O pessoal que vai trabalhar na química, vocês vão analisar essas amostras. Essas amostras do processo, independente de qual seja o processo. Né? Vocês podem trabalhar aí na questão de amostragem, de análise dessas amostras. O pessoal da mineração, mesma coisa. O pessoal da segurança, eu não vou mexer com isso. Vai. Você vai aplicar questionário. Você precisa verificar como é que está o seu trabalho, como é que está a sua ação. Então você vai pegar a amostra. Não tem como você falar com todos os funcionários da empresa. Você vai pegar alguns de cada setor ali e fazer uma entrevista. Isso daí é tudo controle estatístico. Agora eu começo a trabalhar com dados, começo a trabalhar com amostra. Eu pego uma amostra que é uma representação do meu todo, né? Por exemplo, vamos pegar uma indústria química aí, uma fábrica de... Me ajuda aí, pessoal, de quê? Uma fábrica de colchão, uma indústria bem, trabalha bastante com química ali. Eu tenho uma fábrica de colchão. Eu vou pegar ali cada etapa do meu processo e vou retirar uma amostra. Né? Se for pegar a etapa final ali, o meu produto, eu produzi 1.000 colchões, eu vou pegar um desses 1.000 e vou fazer os testes. Né? Eu faço uma amostra, né? Eu pego uma quantidade menor, mas essa quantidade tem que ser representativa do meu processo, representativa do meu lote. Né? O lote é o todo, tá, pessoal? O lote, população, vai ser o todo. A amostra é o pouquinho que eu pego. Né? Se eu for pegar e fazer uma amostragem na escola, eu pego uma turma, né, de um certo curso ali e retiro 2 alunos. Isso daí é uma amostra. Né? Os 2 alunos vão ser a amostra, porque aí eu trabalho com eles, com esses 2, faço uma entrevista, faço um questionário com eles, para que eles representem o todo, represente a turma, porque eu não consigo fazer esses testes com a turma inteira. A mesma coisa aqui, né? Quando eu passo para o controle estatístico. A inspeção visual pegava peça por peça, olhava para poder passar ou não naquela inspeção. Perdia tempo, era uma inspeção somente visual, então acabava que ia produto com defeito para as prateleiras, né, porque passava ali, e você pegava todas as peças, todos os produtos e inspecionava. Agora com a amostragem, eu vou pegar pequenas parcelas. Vou pegar uma pequena parcela, né, e essa pequena parcela vai representar o meu todo, o meu lote. Por exemplo, a produção daquele dia. Vou pegar uma amostra por dia. Então, eu pego um produto daqueles 1.000 que foram produzidos no dia todo. Então, eu faço análise de subconjuntos representativos. Vou começar a trabalhar com estatística. Vou usar métodos estatísticos para o meu controle. Então, eu vou pegar aquela amostra, vou ensaiar ela. O que é ensaiar a amostra? É fazer os testes necessários para aquele produto, para aquela etapa do processo. Né? Na questão do colchão, eu vou verificar a densidade da espuma, vou verificar, por exemplo, a qualidade da costura dele ao redor ali, o tamanho, né? A quantidade de bolinhas que eu tenho ali naquela espuma. Né? Aí eu vou fazer ali uma análise do meu colchãozinho que eu peguei como amostra. Né? Aí, estatisticamente, eu verifico, né? Essa amostra representa quantos por cento do meu total? Né? Se eu descobrir que ela está com defeito, então aquele lote precisa ser estudado. Aí eu vou pegar uma quantia maior dele ali e vou trabalhar também ali, vou ensaiar eles também. Vou fazer testes com eles também e ver qual que é a porcentagem daquele lote que pode estar com defeito. Nesse momento eu posso descobrir que o lote inteiro está com defeito. Aí eu retiro. Ou então, somente aquele ali que eu peguei está com defeito. Então ali eu estimo uma porcentagem. Ó, de 1.000 colchões, um saiu defeituoso. Então eu tenho uma margem ali de 0,1%. Então da minha produção toda, 0,1% vai sair defeituosa. É isso daí você vai fazendo, estatisticamente, né, trabalhando os métodos matemáticos. Vocês vão ver estatística, se já não viram, vocês têm essa disciplina de estatística aí. Né, vocês vão entender melhor essa parte aí da estatística.
Então, essa transição para o controle estatístico, eu trago a estatística para o meu processo produtivo para verificar qualidade. Então, eu tento reduzir ao máximo os defeitos, né, minimizar os defeitos ali, para que eu tenha uma produção, um processo ali padronizado, para garantir a qualidade do meu produto final. O foco aqui, ó, vai ser na melhoria do sistema produtivo. Se eu vejo ali que uma etapa está dando erro demais, eu vou trabalhar em cima daquela etapa. Né? Eu vou analisar ali o que está acontecendo naquela etapa que ela está deixando as minhas peças defeituosas. Aí eu vou fazer um sistema de melhoria dentro daquela etapa. Né? É, por exemplo, ali no colchão, né? É lá no início, quando eu estou produzindo a espuma, ou é na hora que eu estou fechando o colchão ali, passando aquele tecido por fora, costurando ele, aonde está o problema? Qual das etapas que está sendo defeituosa? Que aí eu vou agir nela para que eu possa garantir a eficiência do meu processo, a qualidade do meu processo todo. E isso é contínuo, isso você faz todo dia. Né? Por exemplo, na mineração. Na mineração eu vou pegar ali o minério, meu minério e vou jogar ele na minha usina, para poder separar o que me interessa do que não me interessa. Dentro dessa usina eu vou ter N processos. Cada processo desse eu faço uma amostra. Só que lá na mineração, a empresa roda 24 horas por dia. Então, uma amostra por dia talvez não seja representativa. E não é. Como ali fica 24 horas por dia recebendo material, eu preciso fazer amostras horárias, de hora em hora, né? Ou, né, de amostras ali por turno, né? 3 amostras por dia. Aí eu vou retirar essas amostras e vou fazer análise para acompanhar meu processo. Né? Verificar ali em cada etapa da minha usina, eu vou tirar uma amostra, vou mandar para o pessoal da química vai analisar e vai me falar se está ok ou não. Né? Se verificar que tem alguma coisa ali que está saindo fora dos padrões, aí vai avisar para o processo, para aquele equipamento ali, e verifica se é um erro no equipamento ou se é um erro no material que está chegando. Ou talvez um erro de amostragem, que também pode acontecer. Eu posso ir lá pegar uma amostra e eu não pegar ela de forma correta, ela não vai ser representativa. Meu processo está rodando beleza, mas eu peguei a amostra de forma errada. Aí tudo isso daí entra no controle estatístico, que é utilizado até hoje. É o método mais eficiente que a gente tem, né? Esse controle estatístico. É uma forma de você é, utilizar ali pequenas parcelas de amostras para representar todo o seu processo, o seu todo ali. Na era do controle estatístico, eu tinha identificação de problemas, né, análise das variações durante todo o processo. Vou utilizar agora ferramentas matemáticas para essa avaliação, utilizo até hoje, né? E eu vou garantir ali uma estabilidade no meu processo. Redução da variabilidade produtiva. Eu não vou ter tanto erro mais. O meu processo vai ficar mais padrão, mais padronizado, né? Mais estável. Eu preciso de um processo ali que seja estável. Eu preciso garantir que o meu produto de hoje cedo vai ser igual ao produto que está saindo de hoje à tarde, e é o mesmo produto que vai sair amanhã. Porque o meu cliente ele vai querer comprar o mesmo produto, ele não quer comprar cada dia uma coisa diferente. Certo? Vamos lá. Aqui está mostrando um exemplo de amostragem estatística. Ó. Numa amostra de 200 peças, né, retiradas de uma produção diária de 5.000 unidades, eu tive, né, essa parcelinha aqui de unidades que não estavam conformes e essa grande outra parcela, né, de produtos conformes. Aqui não puxou a quantidade. Mas por esse tamanhozinho aqui é pouca coisa. Né? Não deve dar o quê? 10%? Por aí. Menos de 10%.
né, que vai estar não conforme, que vai estar com defeito. Então eu já sei que naquele lote ali eu vou ter, né, uma parcela, vamos falar que ali é 8%. 8% de pecinhas defeituosas, de produtos defeituosos. Então eu posso aguardar ali na hora de vender que eu vou ter uma reclamação ali de 8%, né, de pessoas que compraram o meu produto. Aí entra aquele negócio da garantia estendida. Vocês já ouviram falar dessa garantia estendida? Vocês já pagaram essa garantia estendida? O que vocês acham dela? Eu já paguei, mas hoje eu não pago mais, não. Compensa. Não compensa, né, pessoal? Isso daí, para eles oferecerem isso para você, antes eles fizeram muito cálculo, porque senão é prejuízo para eles, né? Para a fábrica em si. Se ela colocar todos os produtos dela ali com essa garantia, e se eu tiver muito produto defeituoso, eu vou ter prejuízo. Porque a garantia estendida, algumas ali te garantem que vai trocar o seu aparelho estragado por um aparelho novo, um aparelho zerado. Então a pessoa perde ali. Então eles pegam essa amostra, vê a quantidade aqui, ó, por exemplo, aqui, vamos falar que aqui ainda ficou muito ainda. Eu tenho uma porcentagem alta. Mas vamos falar que a gente fez uma amostragem estatística ali, deu que 1% das minhas peças vai apresentar um defeito. Aí eu vendo garantia estendida para 50% das pessoas que compraram. Eu fico no lucro ou no prejuízo? Eu sou o dono da fábrica. Depende muito do ponto de vista, né? Se tiver em 90%, no caso aí de garantia da produção, aí ele vai ter lucro. E vai ter lucro. Agora, se ele tiver muitas perdas aí com peças danificadas, ele vai ter prejuízo. E vai ter prejuízo. Aí vem o valor dessa garantia, né? Se ele tem ali, ele sabe que no processo dele vai ter mais produtos defeituosos, ele vende essa garantia estendida por um valor maior. E aí poucas pessoas vão pegar, né? Aí entra a probabilidade dessas pessoas que pegaram, qual que é a probabilidade da pessoa que está pagando a garantia estendida de pegar uma peça defeituosa. Aí eles vão jogar essa porcentagem ali. No final, gente, sempre quem sai no lucro é a fábrica. Ela nunca vai dar no prejuízo, né? Aí tem as pessoas que se acham mais azaradas, né? Que aí falam, não, eu vou pagar porque a garantia normal é de 1 ano, deu 1 ano e um dia o negócio estraga porque eu sou azarado. Mas aí é outros 500, aí já é outra questão. Mas, né, estatisticamente falando, isso não compensa, tá, pessoal? Pagar a garantia estendida não compensa. Porque eles já fazem ali uma jogada para você pagar, acaba que os valores que eles estão recebendo como garantia estendida, tá pagando 3, 4 produtos que talvez nem vai sair da fábrica, como garantia para outra pessoa. Então eles estão recebendo a mais, né, para te dar uma garantia ali que eles sabem que 0,5% vai utilizar. Pode falar. Aí a gente volta naquela questão, antigamente os produtos eram fabricados para durar, hoje não. Hoje não. Hoje eles já são descartáveis, então é o capitalismo. É o que está rodando aí. É o capitalismo, né? A gente fala assim, de produto tecnológico, a gente fala que eles têm uma obsolência programada, né? Por exemplo, a vida útil de um computador, né, vai passando o tempo, ele tem um tempo ali que ele vai suportar as atualizações do sistema. Depois ele não vai suportar mais. Ele tem essa obsolência programada ali, 5 anos. Notebook deve estar por aí, uns 5 anos no máximo. Celular é menos. Celular é menor, né? Porque aí a pessoa já vai ali utilizando ele vai estragando. Hoje em dia o celular é feito para estragar, né? Se você for nessa onda de todo ano você comprar celular, depois no final de uns 5 anos você põe ali na ponta do lápis, você vai ver que gastou pra caramba, né? Porque eles têm essa obsolência programada já. Eles são programados para estragar, é programado para quebrar, é programado para não aguentar mais atualização de sistema. Algumas atualizações de sistemas que são feitas, eles já fazem ali para, produto de 2020 para frente não vai aceitar mais. Perdão, para trás, né? Somente de 2020 até hoje que vai aceitar.
né? Eles já fazem isso daí, né, para vender, porque a fábrica vive de venda. Se ela vende um produto muito bom, ela não vai vender mais, né? Aí, igual esses celulares que a gente estava falando no começo da aula, né? A marca mais conhecida era a Nokia. Hoje em dia, quase não se ouve falar da Nokia. A Nokia, ela teve bastante ali, né? Enquanto as outras empresas estavam fabricando aparelhos mais baratos e com qualidade menor e estava lucrando, a Nokia estava trabalhando com aparelhos ali com uma qualidade maior, né? E vendia aquele aparelho, a pessoa comprava e ficava anos com aquele aparelho e não comprava outro. Ela teve ali, né, uma quedazinha nas vendas dela, porque o produto dela era muito bom. E agora que eles estão voltando a fazer smartphone, mas mesmo assim a gente nem ouve falar muito mais da Nokia, que foi a empresa que fazia os tijolão, né? Os tijolinhos e os tijolões, que foram os primeiros celulares ali, né? O problema deles era a qualidade demais, olha para vocês verem. Eu oferecia um produto muito bom, não sabia precificar, botava um valor assim médio ali, a população comprava e não comprava mais. Isso acontece com tudo, gente. É com móvel, com roupa. Roupa também, né? Hoje em dia você compra uma roupa mais barata, você vai ali na internet, você compra, né? Uma roupa que vai durar menos tempo, porque a qualidade dela é inferior, mas ela é muito mais barata do que uma roupa de marca que talvez duraria vários anos. Aí vem a questão da moda, né? Aí até quando eu falo isso, tem muita gente que comenta, fala, ah, não, mas é melhor assim, porque aí eu descarto a roupa mais rápido e já troco. Aí vem a questão da moda, vai ficar fora de moda, né? Para que que eu vou comprar uma calça que eu vou conseguir usar ela 10 anos se a moda muda todo ano? Aí a gente precisa voltar ali e olhar a questão ambiental. Por que que a gente está tendo tanto resíduo sólido no mundo aí? Né? Ver aí o oceano cheio de plástico, né? Alguns países aí viraram lixões a céu aberto de tecido, de indústria têxtil, por causa desse consumismo. Consumismo desenfreado, né? E por causa do capitalismo. Pode falar. Isso mesmo, o consumo aí de plásticos e embalagens hoje no mundo é extremo, né? E o pessoal não recicla. Não. Ou seja, a maioria em casa aí pega o plástico, o resíduo orgânico, ou comida, embalagem, tudo, coloca tudo no saco, coloca pro lixeiro levar. Sim. E aí, para onde que vai isso? Né? Vai para os aterros ali, né? Esses aterros eles foram programados para receber material orgânico, não reciclável. Você vai estar sobrecarregando os seus aterros, fazendo ele durar menos tempo, né? Tem uns estudos aí que acho que é 2070, São Paulo não vai ter mais espaço para fazer aterro. Porque junta ali a quantidade, a cidade de São Paulo, junta ali a população que cresce muito, né, tá construindo casa para todo lado, em 2070 não vai ter nenhuma área para fazer nada, não é só aterro não, não vai ter nenhuma área para fazer nada, porque tá gastando muita área para construir aterro, fora os lixões a céu aberto que o pessoal acaba gerando ali. Pode falar. Aí que vem uma questão muito sólida, né, dos nossos governantes aí. Em vez de investir em projetos mais sustentáveis, reciclagem, né, principalmente reciclagem, que hoje o lixo é um problema mundial em Mundial. todos os países. Então, firmar forte aí, né, com uma fábrica de reciclagem, igual tem exemplos aí do Japão, nos países mais desenvolvidos aí, faz a separação do lixo perfeitamente, faz a reciclagem, faz a incineração dos biológicos, né? Sim, E ninguém tá nem, ninguém investe, ninguém dá opinião, sim, todo mundo acha que é normal. é normal, né? E é falta de incentivo também. A gente está falando, o material que é mais reciclado no Brasil é o metal, porque o metal ele tem um alto valor agregado, né? Você pega ali a latinha de alumínio, o quilo dela está por volta de 11, 12 reais, né? Um quilo de latinhas é mais ou menos 60 unidades. Aí você vai receber ali 11 reais, 12 reais. Aí você pega ali uma garrafa PET, um quilo de plástico
né? Para você vender, está saindo por volta de 90 centavos. Eu não sei falar para vocês a quantidade de garrafas que precisa para dar 1 quilo, mas dá para a gente imaginar que é um volume muito grande. Aí o que que o pessoal faz? Eles vão preferir catar latinha do que plástico. Aí é o que acontece, que o plástico está indo todo para o oceano, todo para os lixões, porque o pessoal não recicla porque o retorno é baixo. Pode falar. Como é que é seu nome? Porque para mim não está É mais? aparecendo seu nome. Maico. Pode falar, Maico. Ô, Alisson, só uma curiosidade aí pro pessoal responder aí. Você Aham. sabe quanto tempo demora para decompor uma garrafa PET? Vocês sabem, pessoal? Eu sei, eu não posso falar. Alguém chuta aí um valor. 400 anos. Ó, tá sabendo, Tainara. É isso, Maico? Positivo, é isso mesmo. Você 400. imagina, são aí 4 a 5 gerações de uma família, né? Uma garrafa PET. E Uma. quantas garrafas PET que a gente utiliza aí? A gente gera muito lixo, pessoal. A gente gera demais. Muito resíduo. A gente precisa pensar, porque não tem outro planeta pra gente, não. O único planeta habitável no momento é a Terra e a gente está acabando com ele. Né? Ele já está quase ficando inabitável por causa desse consumismo. Por causa dessa, né, produção em massa, consumo em massa, descarte em massa. Né? Uma coisa acompanha a outra. Né? Antigamente não tinha tanto lixão, porque antigamente não tinha tanta produção. Antigamente não se tinha tanto consumo igual tem hoje. Né? A gente trocava, dava roupa para, passava roupa de geração para geração, os irmãos passavam roupinha para os mais novos ali. Agora não. Agora joga no lixo, mais fácil, tá barato comprar. O problema é esse lixo. Aonde tá esse lixo? Ó, E o ó, problema vai se agravar ainda mais aí, viu? Porque com essa geração alta de lixo, futuramente, não vai haver mais água potável. Vai haver água, mas contaminada. Quem que bebe água contaminada? Ninguém. A gente está caminhando para o fim. Né? Se a gente for pegar ali, a gente está caminhando para o fim. A água vai ser o. Vai ser, não, não é o objeto, né? Vai ser ali a coisa mais cara do mundo daqui a uns anos, vai ser a água potável para beber. O pessoal não vai ter água para tomar banho. Se não, der um jeito aí, se a gente não fizer nada a respeito. Continuando, então, pessoal, era da garantia da qualidade. A gente passou ali da era da estatística, né, do controle estatístico, agora a gente vai para a era da garantia da qualidade. Ela teve seu início ali por volta de 1950, que foi um período pós-guerra. Esse período pós-guerra, ele teve um grande desenvolvimento industrial. Voltando a falar da nossa raça humana, que é terrível, né, a maioria dos desenvolvimentos que a gente teve, tanto na área tecnológica quanto na área industrial, vieram das guerras. Né? O ser humano ele gastava mais dinheiro para a produção de armas do que para a produção de comida. E é assim até hoje. O pessoal agora investe em indústria nuclear, em estudo na área nuclear, mas tem gente passando fome. Tem dinheiro para comprar arma, mas não tem dinheiro para comprar comida para as pessoas. E não foi diferente no passado. Somente continua repetindo ali. Então, os períodos pós-guerras trouxeram muito desenvolvimento tecnológico, porque foi tecnologia criada para a guerra. Um exemplo aí é o ultrassom. O aparelho de ultrassom que a gente utiliza para fazer exames, para ver como é que está o bebê na pessoa grávida ali, ele teve o início dele, a utilização na guerra. Ele utilizava um aparelho similar, que usava o ultrassom para detectar submarino nos mares, para ver se tinha algum submarino inimigo para poder atacar ali os portos. Aí foi nessa época que desenvolveram a tecnologia do ultrassom. Aí esse ultrassom foi adaptado e hoje em dia é utilizado para fazer exame médico.
Mas ele foi criado para guerra. Não foi só isso, tem vários outros exemplos aí. Então, esses períodos pós-guerra trouxeram muito desenvolvimento tecnológico, consequentemente industrial. Pessoal, tá dando para ouvir bem? Ou tá com muito barulho? Positivo, tá beleza aqui. E aqui tá uma chuva, que tá braba aqui, mas então vamos continuar. Agora, na era da garantia da qualidade, né, toda a organização ficou responsável pela qualidade. Obrigado pelo retorno. Então, você tem agora um 100% de abrangência. Toda organização vai estar comprometida com a qualidade, com a garantia de qualidade, porque eu vou pegar todo o meu processo, né, e verificar. O foco, né, prevenção de defeitos, não apenas de correção. Agora eu não trabalho mais na correção de defeitos, eu vou trabalhar na prevenção. Eu começo ali, ó, por exemplo, aí na manutenção preventiva. Não vou deixar minha máquina quebrar. Eu vou fazer uma manutenção antes para que ela não quebre. Eu não vou deixar a minha peça ser gerada com defeito. Eu vou trabalhar para que ela não tenha esse defeito. Seu defeito é prejuízo. É mão de obra que eu gastei, é matéria-prima que eu gastei, é energia que eu gastei, é tempo que eu gastei para jogar fora. Então, eu preciso prevenir os defeitos. Eu preciso prevenir para poder gerar eficiência. Não gastar isso daqui. Tudo em uma peça defeituosa, em um produto defeituoso. Aí agora eu trabalho na prevenção de defeitos. Eu trabalho na questão de melhoria contínua. Eu trabalho na prevenção mesmo. O contexto mundial aí pós-guerra, a gente teve aí a questão da escassez, porque quando tem uma guerra, os governos só pensam em armas, em armamento, né, dos militares. Então acaba ali que não se tem mais comida, não se tem mais roupa, não tem mais nada. Você não tem importação de produto nenhum, porque está em guerra. Todos os outros países, ou a grande maioria, são seus inimigos. Você não vai comprar nada deles. Então entra numa era de escassez completamente. Você começa a ter pouquíssimos bens de consumo e uma alta demanda reprimida, né, depois que acaba a guerra. Porque tudo parou. Né? Numa guerra para tudo. Só se faz a guerra. Aí o mercado vai focar ali em prazos de entrega, né, porque tinha ali uma demanda já para ela mandar, né, já tem aquela demanda para suprir, porque no momento de guerra pararam de comprar, então começa a produzir muito e aí perde ali a qualidade. Qualidade em segundo plano, deteriorização dos produtos. Começa a vender produtos de baixíssima qualidade para poder atender a demanda, né? Porque depois das guerras, os países ficam quebrados. Quebrados financeiramente, quebrados de tudo quanto é forma vocês imaginarem. Né? Então, aí eles precisam recuperar de alguma forma. Aí começa essa produção. Um país que sofreu demais com guerra foi o Japão. O Japão sofreu muito na Segunda Guerra Mundial. Só que o que os japoneses fizeram? Nesse período pós-guerra, eles começaram a trabalhar questões de qualidade. Essas questões de qualidade que eles trabalharam, né, eles começaram a criar ferramentas de gerenciamento, que são ferramentas que a gente utiliza até hoje. Uma delas é o 5S. O 5S nasceu num período pós-guerra lá no Japão, porque eles precisavam se reconstruir. Foi depois que jogaram aquelas bombas, né, em Hiroshima, Nagasaki, acabaram com a população ali. Então, o Japão precisava se reerguer. Aí ele começou a trabalhar nessas ferramentas de gestão, que ele tinha muito pouco, né, muito pouco para investir, e ele precisava trabalhar com qualidade, com eficiência, pegar esse muito pouco e gerar algo para que eles pudessem voltar para o mercado, voltar a produzir, voltar a viver, voltar à vida deles. Aí eles criaram uma das ferramentas aí que foi o 5S. Né? O Japão se reergueu, né, é um país aí exemplo, né, a gente vê muito que o japonês é muito focado,
porque ele trabalhou essa questão de foco nos períodos pós-guerra. Ele teve que se reerguer, ele teve que se reconstruir. Então, ele usava esse foco aí, essa disciplina, para trabalhar essa questão de desenvolvimento, que ele precisava se reerguer. A gente vai falar depois, pessoal, né, agora, na verdade, dos gurus da qualidade, né? Tiveram pensadores que foram destaques aí em suas ideias. Pode falar, Graciele. Você levantou a mão? Não, desculpa, boa noite, foi sem querer aqui. Boa noite. Não, tranquilo, acontece. A gente vai falar agora de gurus da qualidade, pessoal. Perdão. Que foram aqueles pensadores que se destacaram nas suas épocas aí, com os pensamentos voltados para a área de gestão de qualidade. Um momento. Né, com esses gurus, tivemos um desenvolvimento teórico muito grande, né? Publicações e modelos de alta qualidade, né, que eles começaram a estudar essa questão da qualidade. Tivemos um foco econômico, né? Qualidade com redução de custo, então controle de custo de qualidade, né? Começaram a trabalhar a eficiência, né? Eu consigo produzir um produto ótimo gastando X, né? Só que aí, você verificando, você trabalhando todo o processo, você consegue talvez reduzir o custo e manter a qualidade. Você tem um controle de custo, né? E a garantia de qualidade do seu processo. Esses gurus também, pessoal, pegaram uma influência global ali. A Europa e os Estados Unidos começam a liderar esses avanços, porque os primeiros pensadores ali vieram, né, dos Estados Unidos e da Europa, né, que vão liderar esses avanços no setor, nos setores aí e nas questões de qualidade. O Japão, né, falando aí da reconstrução do Japão, né, acabou que eu já adiantei um pouquinho o assunto, né, depois das guerras, né, principalmente da Segunda Guerra ali, o Japão sofreu muito, ele foi devastado pela Segunda Guerra Mundial, então ele precisou trabalhar essa questão para voltar para o mercado, para voltar a produzir, para voltar, né, a sua dinâmica normal, né? Então eles começaram a trabalhar ali na busca por conhecimento, né? Começaram a estudar questão de eficiência, questão de qualidade, né? Para melhorar ali a sua reconstrução, né? Tiveram ali um probleminha de escassez de mão de obra. Por que essa escassez de mão de obra? Por causa das pessoas que foram para a guerra, né? Por causa dos militares. Então, a maioria dos jovens ali tinham ido para a guerra e muitos tinham morrido. Então, não tinha mão de obra. Ficou muita pessoa idosa, muita pessoa muito jovem e mulheres. Então, você não tinha mão de obra para as fábricas. Então, isso foi um grande desafio para a retomada industrial. Aí que entrou ali a questão de desenvolvimento tecnológico. Eu não tenho mais o jovem para trabalhar, para doar seu esforço ali na minha fábrica. Então, eu preciso criar uma forma das pessoas que eu tenho poder trabalhar, das mulheres poderem operar as máquinas, das pessoas mais idosas poderem operar essas máquinas, né? Então, foi onde eles começaram a trabalhar também, né? E eles estavam com uma má reputação, produtos com uma baixa confiabilidade no mercado. A produção deles não era tão boa. Então, eles começaram a trabalhar essa questão para elevar ali a qualidade, né, e poder continuar no mercado, voltar para o mercado, se reconstruir após ali as guerras. Um momento. Transformação japonesa, né,
Pré-1950, a gente tinha esses produtos aí com a má reputação, o pessoal não queria comprar, porque tinha uma qualidade mais baixa. Em 1950 e 1954, começaram ali a adoção dos métodos de dois gurus ali, o Deming e o Juran. Após 1954, houve uma reviravolta na qualidade dos produtos japoneses. Agora eles têm qualidade, eles alcançam o mercado e o Japão começa a crescer novamente economicamente. Era da garantia, né? Depois dessa era da qualidade, a gente entrou na era da garantia, né? Agora eu tenho garantia de qualidade. Planejamento, a gente vai ter qualidade desde o projeto do produto. Agora eu falo em qualidade e garanto essa qualidade. Coordenação, vou integrar todos os departamentos, todo mundo vai trabalhar junto, todo mundo vai trabalhar focado na questão da garantia. Um departamento vai ser cliente do outro. Então, o primeiro departamento ali tem que fornecer qualidade, porque o segundo departamento é cliente dele. Ele precisa pegar ali o produto naquela fase do processo produtivo, ele tem que estar com a qualidade ok, para que ele continue ali a sua transformação. Padronização. Processos e procedimentos definidos. Agora eu tenho procedimento, eu tenho um passo a passo de como é que eu vou fazer a atividade, de como é que eu vou produzir para padronizar, para ficar tudo igualzinho. O meu produto sair todas as peças com as mesmas características. E prevenção, evitar os problemas ali antes deles ocorrerem. Isso daí tudo eu vou estar garantindo qualidade do meu processo, consequentemente, qualidade do meu produto. Padronização do meu processo para ter padronização do meu produto. Isso daí garantindo a qualidade dos mesmos, tanto do processo quanto do produto. Gestão da qualidade total. O foco principal é a satisfação do cliente. Então, o meu cliente manda no meu processo de produção, né, até hoje, né, isso daí não muda, o cliente continua mandando, tanto que eles falam, o cliente sempre tem razão. Não é sempre assim, não, mas ele é o seu principal ali, né, foco. O foco é o cliente, né, você precisa atender ele, mas não é que ele sempre tem razão. Melhoria contínua, ciclo permanente de aperfeiçoamento, então eu vou estar sempre buscando melhorar o meu processo, melhorar os meus produtos. Envolvimento total, então eu vou ter participação de todo mundo, todos os colaboradores, eu preciso ter o engajamento de todo mundo ali, todos precisam participar do meu processo, todos precisam estar comprometidos com o processo, né? Todos precisam ser informados daquelas melhorias, todos precisam trabalhar em prol dessas melhorias. E a visão sistêmica, eu vou ter integração de todos os processos, todos os setores ali têm que estar integrados para que eles possam produzir da forma mais, né, com mais eficiente possível, com melhor qualidade possível. O surgimento do TQM, agora a gente está ali falando dos Estados Unidos na década de 1970. Os Estados Unidos teve uma perda muito grande de mercado, porque o Japão entrou no mercado com produtos de alta qualidade e com valores mais acessíveis. Os Estados Unidos começou ali, né, a ter essa preocupação com a competição japonesa. Os Estados Unidos precisavam ali de uma necessidade de recuperação de mercado, né, precisava recuperar os clientes deles, porque agora o mundo estava voltando ali para o Japão, para comprar os produtos do Japão. Então os Estados Unidos estavam preocupados ali com essa questão de recuperação de mercado. Nesse mesmo período, o Japão já está ali numa era de produtos de alta qualidade, que ele começou lá em 1950, né? Conseguiu ali uma expansão internacional, porque agora começou a vender para todo mundo, né? E garantia de qualidade, eles tinham já metodologias consolidadas.
né, metodologias de produção, que já estava sendo copiado no mundo inteiro, porque virou exemplo. O cliente no centro da qualidade. Vou aumentar aqui, pessoal. Aqui a gente tem, né, o cliente mandando em todo o processo, né, matéria-prima, seleção baseada nos requisitos do cliente. Aqui a gente pode falar já da questão ambiental. Já tem hoje em dia, por exemplo, empresas que só trabalham com produtos sustentáveis. Isso daí aumenta as vendas, porque tem cliente que está preocupado com a questão ambiental. E a tendência é todo mundo preocupado com a questão ambiental. Um exemplo aí, eu nem sei se eu posso ficar falando de empresa, o exemplo é a Natura. A Natura vem nessa pegada ambiental tem muitos anos, desde que ela foi criada praticamente. Né? Então a Natura ela trabalha muito essa questão de produto natural. Agora ela está pegando essa questão de reciclagem, né? Está fazendo as embalagens dela ali de plástico que retirou do oceano, né? Reciclando as embalagens, entrou ali com a questão de reciclo, né? Se falava disso na indústria de cosméticos. Aí a Natura começou essa questão de refil, vender refil de produto que vai ter um impacto menor para o meio ambiente, porque é menos plástico, menos matéria-prima nessas embalagens e um valor mais acessível. Como você tem uma embalagem mais inferior, porque ela é uma embalagem de curto prazo, por ela ser um refil, né, você não vai usar ela muito tempo, você só vai ter ela ali da fábrica até sua casa para você colocar na embalagem antiga. Então aí elas conseguiram reduzir o preço. Né? O cliente agora é o centro da qualidade. Né? Então muita gente vai para comprar cosmético dessa marca porque sabe dessa responsabilidade ambiental que ela firmou. Né? Produção, processos orientados à qualidade percebida, entrega, logística planejada para satisfação, né? Depois a gente vai falar, tem logística reversa aqui, e o pós-venda, que é ali o suporte ao cliente. Né? Então você vai ter um suporte contínuo, não vai ser somente para vender, né? Você vai ter também ali o retorno, né? Após ali a sua venda. Né? Se o seu cliente está satisfeito, se ele não está satisfeito, o que você pode estar fazendo para melhorar, né? E se ele tiver qualquer reclamação, você chegar ali e conversar com seu cliente, resolver aquele problema. Certo? Pessoal, tranquilo? Conseguiram entender? Certinho? A gente já está no horário já, né? Já deu 8h31, então vou me despedir de vocês hoje. A gente continua na próxima aula, a gente continua daqui. Tá bom? Vou mandar o slide para a tutora e qualquer dúvida que vocês tiverem pode estar me chamando no WhatsApp. Boa noite, pessoal, e obrigado. Tá bom, boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Até a próxima, pessoal.